meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um conceito sobre saúde mental, falando sobre as emoções. Um estudo metodológico sobre as emoções. E a gente vai conhecer um pouco sobre a ciência das emoções. É uma palestra que eu já havia dado, mas que a gente está reformulando e que a gente vai tentar ver um conceito ocidental e oriental sobre as emoções, já que as emoções desempenham um papel muito importante na nossa vida diária. Então, emoção tem a ver com emotion. Tanto no inglês como no francês, motion tem a ver com movimento. E emoção tem a ver com essa questão de movimento. Vida é movimento. E esse movimento, que realmente é isso que a palavra emoção, é o que eu queria que vocês gravassem. O estado emocional é um estado de movimentação do nosso corpo psíquico. Então, do ponto de vista da ciência ocidental, da psicologia, é um estado afetivo que mostra uma natureza psicológica que tanto pode ser prazerosa ou difícil de suportar. Ou seja, existem emoções prazerosas e emoções, digamos assim, que são aversivas. Assim, podemos ter vários tipos de emoções: alegria, tristeza, surpresa, e muitas delas afetam o nosso corpo. Muitas pessoas, quando recebem as emoções, recebem por essa região aqui. Nós temos um chakra nessa região onde fica o plexo solar, onde a maioria das pessoas recebem as emoções. E esse plexo solar, ele vai influenciar principalmente os órgãos que estão nessa região, não é? É o estômago, é o intestino, não é? Muitas vezes as pessoas, quando têm uma emoção assim muito forte, elas têm aquela reação que é igual à reação do estresse, de luta ou fuga. Já ouviram falar sobre isso? Né? Ou encara o agressor ou foge dele. Né? E algumas vezes isso dá errado, né? Porque como mexe aqui em certas regiões aqui do baixo ventre, acontece às vezes de você chamar aquele francês, né, já se borrou, já ouviu falar, né? E o cara, na hora que tem que fugir, ele borra as calças, ou seja, tem alguma coisa errada. Às vezes emoções mexem e inadvertidamente a pessoa não tem condição de enfrentar o inimigo, ou seja, ela é o seu próprio inimigo. Ou seja, quando ela precisa enfrentar o inimigo, ela paralisa. O medo é paralisante, então ela fica sem saber como reagir. Então, tudo isso tem a ver com como as emoções afetam o indivíduo. Tem a ver também com toda uma ressonância no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o sistema nervoso que controla todos os nossos órgãos, vísceras, todas as funções digestivas, respiratória, cardíaca. O sistema nervoso, ele se diferenciou e especializou de uma forma tal que a gente não precisa pensar intelectualmente, falar assim, coração bate, pulmão respira, estômago digira. Não, tudo isso é coordenado por um sistema nervoso autônomo. E ele é subdividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Esse sistema nervoso é autônomo porque ele funciona sem a nossa consciência. Ele já tem uma direção própria. Fazendo assim, as emoções são capazes de interferir nesse sentido. Ou seja, como você tem um sistema nervoso autônomo que faz com que os seus órgãos funcionem, ou seja, o seu fígado, seu baço, seu pâncreas, seus hormônios, suas glândulas, quando você ativa o sistema nervoso autônomo, ele estimula, às vezes para mais ou para menos, o funcionamento de alguma dessas glândulas. Por isso que você pode interferir no batimento cardíaco, na forma como você respira, ou seja, quando você está emocionado, às vezes falta o ar ou você respira rápido demais. Por exemplo, uma pessoa que entra num ataque de pânico, ela acha que o ar não vai entrar, o coração dela dispara, ela começa a ficar com as mãos frias, ela começa a suar. Então ela sente como se o coração dela fosse parar, então ela pede para ir para o pronto-socorro. Tudo isso tem a ver pela contaminação das emoções sobre o sistema nervoso autônomo, o que faz com que a pessoa tenha uma série de reações, assim como essas emoções também contagiam. Por exemplo, quando a pessoa está no estádio, né, vendo o time dela jogar, o coração dela
bate muito mais rápido, ela fica muito mais ativa. Então, tudo isso tem a ver com como a pessoa reage. Isso reage sobre todos os órgãos e sistemas da pessoa. Ao mesmo tempo, quando você é tomado também por uma reação afetiva, seja amorosa, seja de tristeza, isso tudo influencia os seus órgãos, porque o sistema nervoso autônomo vai estar ligado ao sistema nervoso central, e isso vai fazer com que você tenha uma maior produção ou menor produção de hormônios, inclusive estimulando ou deprimindo o sistema nervoso que vai estimular as suas defesas, seu sistema de defesa, que é o sistema que faz com que você possa se defender dos agentes externos que possam provocar doenças, ou seja, o seu sistema imunitário. Eu não sei se vocês já perceberam que as pessoas deprimidas, elas são muito mais suscetíveis de pegarem viroses. Essas pessoas, por respirarem mal, por terem uma atitude às vezes mais difícil perante a vida, elas não têm um organismo equilibrado. Então, elas respiram pior, o batimento cardíaco dela é mais acelerado, e aquele sistema, ou às vezes de estresse, ou de tristeza prolongada, faz com que o seu sistema imunitário não responda tão ativamente às dificuldades que ela vai apresentar no dia a dia. Então, ela vai ficar sempre mais exposta a doenças. Porque exposto a doenças e problemas, todos nós estamos, mas a pessoa que tem uma depressão ou que sofre de um estresse prolongado, ela vai ficar mais desequilibrada e mais suscetível de desenvolver uma doença. Então, o sistema nervoso autônomo tem tudo a ver com a palavra emoção. Eu acho muito importante que a gente entenda como a palavra vai nos dar o mote para que a gente entenda como ela nos afeta. Porque a emoção tem a ver com o movimento. E esse movimento vai pegar um dos corpos mais importantes do ser humano, que é o corpo astral, que é o corpo das emoções. Então, é como se ele ficasse colorido e tivesse uma movimentação. Isso tem a ver com as nossas formas, pensamentos, tem a ver com a nossa energia, que é a nossa energia vital, que tem a ver com o nosso corpo etérico e, finalmente, com o nosso corpo físico. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, conforme a lei de Hermes Trismegisto, como é em cima, é embaixo, não é? O corpo físico, ele tem uma repercussão no corpo mais alto, que seria o corpo causal, o corpo átmico. E as emoções têm a ver com uma ressonância com a intuição, que é o corpo da intuição, que é o corpo búdico. Da mesma forma que o corpo da mente, a mente abstrata se reflete na mente concreta. Então, as emoções, elas vão ser um retrato de como a gente pode absorver as intuições que vêm do alto. Então, por isso que um yogi precisa não somente acalmar o seu corpo físico, mas ele precisa ter o controle das suas emoções, como posteriormente ele tem que ter o controle do pensamento, para que ele possa absorver as impressões que vêm do alto e refletir como um lago sem ondas, exatamente toda a energia que vem dos corpos ou dos níveis superiores. Então, a gente sabe que a emoção tem um efeito extraordinário. No teatro grego, através do som que aparecia pela máscara, a persona, ou seja, o personagem aparecia. No teatro grego, só os homens podiam interpretar papéis, sejam eles femininos ou masculinos. Mas, através da máscara, eles faziam aparecer um som, e esse som, através da interpretação dos atores, fazia com que se fosse desencadeado toda aquela conexão de histórias que eram contadas no teatro grego e que, através das histórias, principalmente dos deuses, mostravam exatamente como era o comportamento humano. Isso é altamente interessante porque as emoções desempenham um papel muito grande nas nossas emoções. Por isso, quando a gente vê no teatro grego aqueles deuses tendo aquelas paixões, aquelas invejas, ciúmes, e um chegando até a matar o outro, exilar, tudo aquilo ali é apenas uma paródia, uma analogia de como o ser humano também se transforma através das emoções. Por isso que é importante a gente estudar o papel das emoções na nossa vida. Então, como a gente já viu, as emoções mexem com o nosso corpo físico,
dilatam os nossos olhos, mexe com nossos lábios, mexe com a forma da gente se portar, a voz da gente muda, até a pele muda, as pessoas ficam ruborizadas quando estão emocionadas, outras ficam pálidas, e é uma série de sinais e sintomas que fazem com que a pele e os órgãos internos mostrem como a pessoa resolve suas emoções, ou não. Então, como a gente já mostrou, ela é um estado particular de o corpo demonstrar uma série de experiências subjetivas pelo qual ela está passando. Porque a emoção é um estado subjetivo. Assim como a dor é subjetiva, não é? A forma de você sentir alguma coisa também é altamente subjetiva. Mas quando você tem uma sensação ou uma perda, aquilo às vezes é tão forte que você sente no corpo. Tem pessoas que falam, eu sinto uma dor no peito, eu sinto um peso nas costas, eu sinto uma pressão na cabeça, eu sinto um mal-estar que me impede de respirar, que me impede de sentir até uma sensação de liberdade. E isso é muito importante, porque quando você está num estado de equilíbrio, existe um estado de liberdade. Ou seja, quando você está bem, você não sente os seus órgãos. Você não sente seu fígado, seu pulmão, seu coração, você não sente as suas costas, sua cabeça. Há toda uma sensação de bem-estar. Por isso que quando você faz yoga, você deve fazer de uma forma que aquilo te dê um bem-estar e não forçar posições muito difíceis que você não é capaz de cumprir. Por isso que quando você está num sentido de bem-estar, que você está no seu eixo, que você está no seu equilíbrio, você não sente nenhuma dor. Mas quando você não está bem, seu estômago dói, os ovários doem, o fígado dói. E a dor é uma forma do organismo dizer a você, alguma coisa não está bem, você está em desequilíbrio. Ou uma forma de dizer, você está doente, alguma coisa não está bem. E, obviamente, quando as coisas não estão bem, os órgãos não funcionam bem. O intestino para de trabalhar, ou tem diarreia, o estômago, em vez de enviar comida para baixo, ele bota a comida para fora, não é? Vem os vômitos, vem uma série de sinais e sintomas, que são dores, vertigens, e assim também sintomas subjetivos. Os medos são altamente subjetivos, e são variados os medos. Medo de morrer, medo da morte, medo do escuro, e todos esses medos, e às vezes são medos criados pela própria mente, né? Medo que eu possa ser assaltado, sequestrado, medo que possa ter uma cobra, ou um animal selvagem, ou que alguém possa me fazer mal. Existe uma série de medos que são subjetivos e que eles ativam o sistema nervoso autônomo, principalmente o simpático. E isso, se feito de uma forma contínua, pode levar a um estado de estresse que faz com que a pessoa desenvolva uma série de doenças. Na verdade, quando essas emoções são ativadas, você toma consciência delas através do seu sistema nervoso mais desenvolvido, que é a massa cinzenta. Mas as emoções, elas basicamente, elas acontecem no sistema nervoso central, no sistema límbico, é onde as emoções são processadas. E que do ponto de vista do desenvolvimento ontológico, elas foram desenvolvidas durante a época dos mamíferos. Então, ela é um cérebro que gera toda a problemática emocional, que pode, às vezes, nos tornar ou não consciente delas. Muitas vezes a gente vai ficando nervoso, irritado, e não tem consciência disso. Ao longo do tempo, vai contraindo aqui a escápula, os trapézios, vai ficando mais endurecido, vai sentindo uma pressão na barriga e não tem consciência de, durante, por exemplo, uma briga, ou durante um estresse que você esteja passando, por exemplo, dando uma aula em grupo, fazendo uma exposição, se a pessoa tem muito medo disso, ela não percebe que a respiração dela está afetada, que o batimento cardíaco dela está alterado, que ela tem uma pressão nessa região, que ela sente uma dor, porque tudo isso vai acontecendo no sistema nervoso central, no sistema límbico, que é num sistema abaixo do sistema nervoso central do ponto de vista da córtex cerebral, que é a chamada substância cinzenta. Isso vai desenvolvendo uma série de situações que são diferentes para cada indivíduo. Dependem do ambiente de onde ele foi criado, da genética, né? Se os pais dele têm determinados cromossomos que levam a ele ser mais introvertido ou extrovertido, mais medroso ou mais corajoso, e também dos fatores hormonais. Os fatores hormonais também desempenham um papel muito importante,
porque através da adrenalina, noradrenalina e também dos neurotransmissores cerebrais que vão fazer com que determinados neurônios funcionem mais rápido ou mais devagar, vão desempenhar um papel importantíssimo no desenvolvimento da depressão, do sistema nervoso autônomo, em caso de estresse pós-traumático e diversas outras doenças, como a esquizofrenia, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo. A gente poderia falar muito sobre isso, que a neurociência cada vez está descobrindo mais como determinadas partes do cérebro funcionam. Ou seja, nós temos sensores que às vezes funcionam bem e outros não funcionam tão bem. Por exemplo, um sensor para me dar satisfação, por exemplo, sobre a comida. Então, começo a comer, se eu começo a comer muito rápido, esse sensor não vai funcionar muito bem. Então, eu acabo comendo mais do que eu preciso. Por exemplo, sensores que me dão prazer. Então, tem a ver, por exemplo, com compulsão para chocolate, compulsão para drogas, compulsão para cigarros. Então, cada vez mais, os cientistas estão procurando atingir em determinados lugares do sistema límbico, na amígdala, em outros lugares, exatamente essas regiões para que a pessoa possa ter uma substância química que ajude ela a superar a compulsão, ou por cigarro, ou por compras, ou por doces, ou por aminoácidos, ou por carboidratos, pessoas que comem muita, né, e acabam desenvolvendo obesidade. Então, é uma coisa que está sendo estudada, porque tem muito interesse na obesidade, não é? Interesse no transtorno afetivo bipolar, pessoas que gastam demais, né? Ou que têm, digamos assim, uma hipersexualidade, por mais que queiram, nunca se satisfazem. Então, tem a ver também com outros tipos de pessoas também, que começam a falar muito e têm ideias grandiosas, então se metem em muitas sociedades, depois não tem como cumprir as obrigações financeiras e ficam sempre devendo, e às vezes ficam no vermelho ou na mão de agiotas. Isso é uma doença, uma pessoa que tem uma compulsão por gastos. Agora, a gente já estudou razoavelmente, do ponto de vista ocidental, o que é emoção, não é? Do ponto de vista do sistema nervoso autônomo, dei uma explicação razoável. Mas eu gostaria de agora de dar uma outra abordagem, que é a abordagem oriental. Vamos ver o que a palavra emoção significa do ponto de vista sânscrito. E a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. Porque a palavra emoção em sânscrito se chama bhava. Bhava quer dizer tornar-se, uma modificação. É como aquela mudança de joguinho, que você muda de uma fase para outra. Você tem que saber identificar todos aqueles peguinhas e, quando você descobre, você muda de fase. E aí há uma mutação, você muda para um outro nível. Então, é uma condição de intermediária, de passar de um estado para outro, que tem a ver também com aquela identificação de motion, de movimento. Só que é um movimento que leva de um estágio para outro. Um movimento que leva de um estado para outro. Olha que coisa interessante. Já está acrescentando um pouco mais uma informação. E aí a gente vai no glossário teosófico e a gente vê que emoção é apenas uma das formas da gente entender bhava. Porque bhava também pode ser existência, substância, ser real, ser vivente, criatura, produção, nascimento, forma ou modo de ser, estado, condição de existência, vida, mundo, disposição, caráter, ânimo, coração. Tudo isso é emoção. E é também um dos nomes de Shiva, que é uma das formas da interação do Deus manifestado. A gente sabe que Deus se manifesta através da deidade, como Brahma, Shiva e Vishnu. E Shiva é o destruidor das formas, ou seja, aquilo que destrói uma forma e aparece outra, já que a gente sabe que tanto o espírito e a matéria são imortais. Então, Shiva é o produtor dessa mutação. Shiva é o produtor dessa transformação de um estado para outro. Então, é uma condição divina
é uma condição de vida, é uma condição de existência. Nascimento, vida e morte, ser, criatura, existência. Então, emoção é tudo isso. É a emoção que a gente tem em todas as partes da vida do ser humano. Há emoção quando uma criança nasce, há uma criança quando ela cresce, quando ela casa, quando ela separa, quando ela atinge determinados pontos, né, da nossa vida, quando consegue um emprego, quando ela é demitida e finalmente quando ela morre. Tudo isso causa transformação na pessoa e nas pessoas que moram ou convivem com ela. Então, bhava é tudo isso. Toda essa condição de movimento, de transformação e mutação. É isso que é vida. Então, é isso que é emoção e isso é a conotação de bhava. Mas bhava é uma palavra que tem duas formas de ser. É um prefixo e um sufixo. Ba significa luz, brilho, esplendor ou glória. Ba, como se fosse um relâmpago. E vá é movimento, choque, marcha, ou seja, já não é um relâmpago, já é um trovão. Ou seja, é alguma coisa surpreendente, é alguma coisa que tem barulho, que tem som, que tem movimento, e também é um dos sobrenomes de Varuna, o nome de sua morada, o mantra ou em honra de Varuna, que também significa força ou poder. Olha quantas conotações tem atrás da emoção. Luz, força, poder, barulho, força, poder, né? Um movimento muito grande. Ou seja, é através da emoção que você é capaz de transformar numa situação ou até mover montanhas. Porque a fé concentrada, através da emoção, vai te dar a capacidade de um poder de transformação muito grande. A ciência das emoções de Bhagavan Das falam que antes de você ter um movimento na vida, antes houve o pensamento e a emoção. Ou seja, a emoção precede a ação. E ela vai sempre preceder através do desejo, ou de prazer ou de dor. Porque desejo ou aversão precedem ou iniciam a atividade, tanto da virtude como do vício. Porque o ser humano busca o prazer e resiste à dor, ou se afasta dela. Então, está muito claro para nós que a emoção é uma ideia de movimento, de um desejo em direção a um objeto. Isso a psicologia muito fala. E esse objeto pode ser tanto atrativo ou repulsivo. Eu quero ficar longe daquilo que me causa dor, porque eu não quero lembrar nem ter contato com aquilo. Ou se aquilo é prazeroso, eu quero aquilo ou quero repetir aquela sensação. Então, o ser humano é muito voltado nesse movimento de prazer ou dor, atração ou repulsão. Raga e dvesha, né? Na tradição sânscrita. Basicamente, voltando aqui para o ocidental, num dicionário de psicologia, as emoções básicas são a alegria, o medo, a tristeza, o medo, a surpresa e a repugnância. São emoções básicas do ser humano. Mas, na Carta dos Mestres, a gente tem uma dica fundamental. Um mestre fala o seguinte: amor e ódio são os únicos sentimentos imortais. O que é um sentimento imortal? É um sentimento que transcende a personalidade, que é capaz de resistir ou se manter vivo de uma vida para outra. Ou seja, mesmo que o seu corpo físico venha a falecer, as emoções que você gerou de ódio e amor, elas continuam vivas. E continuando vivas, vão determinar o seu karma. Porque através dessas emoções você vai interagir com elementais que vão ser ou positivos, do bem, magia branca, ou do mal, da mão esquerda, magia negra. E isso a gente está fazendo o tempo todo, esteja consciente ou inconsciente. Ou a gente gera emoções de amor ou de ódio. Claro que quando você tem medo, surpresa, ou uma repugnância, isso são emoções básicas. Mas o Bhagavan Das, nesse livro da Ciência das Emoções, em 1923, ele começou a decodificar que todos os sentimentos que nós temos são derivados da emoção do amor e do ódio.
E a gente pegou essas tabelas e deu uma melhorada e uma, digamos assim, uma atualizada para os sentimentos que a gente tem no dia a dia. Então, o que a gente descobriu? Que o amor e o ódio moldam o nosso caráter, porque são fundamentais na nossa personalidade. O amor vai levar ao altruísmo, vão moldar ou construir as virtudes e, naturalmente, vão lhe dar a vontade de ajudar. O ódio constrói o egoísmo, é o berço dos vícios. A intenção é prejudicar. A emoção, como a gente já viu, é um desejo. Quando governado pelo amor, leva à atração, à aproximação, ao gosto, leva à inclusão, à união, à atração e ao prazer. Lembra do que a psicologia fala? Eros tem a ver com esse Deus do amor. E o ódio? O ódio leva à repulsão, ao desgosto, à exclusão, à fragmentação, à aversão e, às vezes, à dor. Tanto em si, como nos outros. Tanto consciente como inconsciente. Tanto voluntária quanto involuntária. Então, através da nossa noção da vida, a gente vai perceber que o amor cria o verdadeiro eu. O ódio cria um não eu. Porque o ódio muitas vezes cega a percepção do verdadeiro eu, que é o Espírito em nós, Cristo em nós. Como diz o Ricardo, Cristo em nós, esperança de glória. Quando existe o ódio, nós perdemos essa conexão com o nosso verdadeiro eu. Só a personalidade age. Então vamos chamá-la de um não eu. É um eu cego, sem a visão, a lucidez do verdadeiro eu. Porque o eu e a vida se expressam através do amor. E o amor é o quê? É afirmação, é consciência, é verdade. Lembrem do dístico, não há religião superior à verdade, porque a verdade é uma das formas do amor. Ou seja, não há religião sem amor, não há religião sem consciência, sem luz, sem realidade, sem júbilo, sem renúncia. Renúncia é uma coisa consciente, é uma opção, né, que a pessoa faz, às vezes, do seu conforto em função da sua família, da sua comunidade, ou das pessoas que precisam de você. Amor tem a ver com generosidade, com construção, e de uma coisa que o Freud falou, pulsão de vida, né? Tem a ver com eros, com libido. Libido não é necessariamente só sexualidade. Libido é o gosto, a alegria de ver um pôr do sol, de ver uma criança, de ter prazer em ver uma flor nascendo, em sair de casa, encontrar com os amigos, andar de bicicleta, fazer uma massagem, sei lá. É a vontade de entrar em contato com os outros, de ter prazer nas pequenas coisas. Isso é pulsão de vida, isso é pulsão de vida que a gente deveria ver hoje nos nossos jovens, né? A juventude devia estar andando com roupas coloridas, simpáticas, alegres. O que a gente vê? Muitos jovens de preto, né? Pulsão de morte, buscando a morte, né? Através de corridas e uso de drogas. Então, tudo isso tem a ver com ódio, porque o ódio é o quê? Negação. É inconsciência. Inconsciência é o quê? É a perda da consciência, a perda da lucidez. Quando você toma uma droga, você fica inconsciente. Ou você perde essa conexão com o seu verdadeiro eu. É a mentira, é a sombra, é a ilusão. Maia. Não é? A desilusão é quando você sai da ilusão. Então, a ilusão, a melancolia, é a mesquinharia, é a avareza, é a destruição, pulsão de morte, Thanatos, né? Então, você tem Eros e Thanatos, como diz a verdadeira psicologia. Hoje, as pessoas estão mais voltadas até para Thanatos do que para Eros. Então, essa forma que eu busquei atualizar essa tabela da ciência das emoções. Mas o amor, ele também se expressa diferentemente se você está com pessoas que estão acima de você, na sua mesma grau de evolução ou abaixo de você. Quando eu falo abaixo de você, pode ser um animal, pode ser um subordinado, pode ser um empregado e, principalmente,
Gravem isso, podem ser uma criança que está sob a sua responsabilidade. Um filho, um educando, se você é professor. Então, reparem como isso é verdadeiro, como essas emoções se revestem desse caráter de sentimento diferenciado quando é ao superior, ao igual, ao inferior. Quando a gente tem um amor em relação a pessoas que estão superiores a nós, podem ser um mestre, pode ser um professor, pode ser um avô, um tio que a gente respeita e ama e adore, aparece como reverência, como respeito, adoração, fidelidade ou lealdade. Se em relação a uma pessoa que a gente considera amiga ou do nosso nível evolutivo, ou que a gente contate, por exemplo, um condiscípulo, aparece a afetividade, a boa vontade, a amizade, às vezes o arrebatamento, a tolerância. Às vezes os nomes são um pouco difíceis porque isso sofreu tradução, não é? Do inglês para o português. Mas a gente está tentando mostrar como há uma diferenciação. E quando é em relação a pessoas que estão, digamos assim, num grau inferior ou que a gente tem que cuidar, que a gente tem que ajudar no seu desenvolvimento, vai aparecer como amabilidade, como ternura, como caridade, como misericórdia e simpatia. Misericórdia é a palavra mais correta para compaixão, né? Córdia quer dizer coração, ou seja, tirar da miséria e pôr o coração naquela pessoa para ajudá-la de alguma forma. É uma palavra muito mais interessante do que compaixão, mas também tem a ver com esse sentimento de você se pôr no lugar do outro e tentar ajudá-lo de alguma forma. E, infelizmente, como é que o ódio aparece em relação aos superiores? Como medo, como apreensão, terror ou horror, uma forma de impotência. Você pode ser demitido, você pode ser punido. Então, há uma sensação, às vezes, muito ruim. Quando é em relação aos iguais, às vezes aparece como raiva, como cólera, às vezes fúria ou indignação. E em relação aos menores, ou os animais, ou as crianças, ou pessoas que a gente julga menos desenvolvidos que nós e às vezes nem são, aparece de formas muito doloridas, às vezes é o escárnio, é o desdém, a arrogância e finalmente a ofensa. Um gesto pela regulação do clima na Terra. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Estou sempre botando um e outro para a gente ver a comparação, né? Como é que o amor aparece na nossa vida quando tem virtudes, novamente em relação aos superiores? Então, algumas palavras se repetem, a reverência, mas às vezes também a modéstia, a humildade, a verdadeira humildade, não é se humilhar, é ser humilde, né, em relação à sabedoria dele, ao respeito que a gente tem ao que ele sabe, ao que ele entende, a vivência, né, a lealdade e a submissão. Submissão do ponto de vista consciente, né, que a pessoa se submete porque confia. Em relação aos iguais, geralmente é a amizade, a polidez, a cortesia, a afeição e o contentamento. Lembrem, aos pés do mestre, a virtude do contentamento, aí, aparece. Em relação aos inferiores, às crianças, aos animais, como é que aparece isso? A benevolência, a suavidade, a generosidade, a doçura e a bondade. E os vícios, como é que aparecem? E, infelizmente, novamente, a preponderância do ódio em nossas vidas. Quando em relação aos superiores, que a gente muitas vezes acha que não pode fazer nada, aparece como covardia. Outra vez como timidez e às vezes como pusilanimidade, que é uma forma de ficar em cima do muro, não saber como agir, mas de forma cínica não concordar e também não se posicionar. Tá?
Em relação aos iguais, geralmente é irritabilidade, às vezes a grosseria e, infelizmente, uma emoção muito comum, a vaidade. Olha só que por trás de muitas emoções que a gente até considera normais, como a vaidade, o ódio está por detrás. Em relação aos inferiores, o orgulho, eu sou melhor do que você, a arrogância e, às vezes, a insolência. Então, como as emoções mexem com a personalidade, dão as virtudes e vícios, naturalmente ela vai desenvolver e modalizar o seu comportamento. Então, como é que o comportamento do amor aparece em relação aos superiores? Novamente, palavras que se repetem, mas de uma certa forma diferenciam. É a fidelidade, é a devoção, é a homenagem verdadeira, é a reverência e às vezes até a adoração. Sejam mestres, seja um familiar querido, seja um professor, isso é fácil de entender através de um exemplo. E em relação aos nossos iguais, a aprovação, é o respeito, a conciliação. Olha que palavra interessante. Hoje em dia se fala muito na justiça, nos conciliadores. Ou seja, ao invés de você ir lá brigar durante anos, tentar a conciliação, o entendimento, né? Se diz muito que a gente tem advogados porque a gente não sabe dialogar. Então, a gente tem que brigar na justiça para valer os nossos direitos. Mas se a gente souber conversar com os nossos iguais, haverá conciliação. E uma coisa muito importante, a brincadeira, a alegria, o bom humor, o incentivo. Na vida espiritual é muito importante isso. O amor também tem que aprender a aparecer como brincadeira, como incentivo, como alegria, porque é uma forma de você liberar as emoções e que o seu emocional esteja equilibrado. E com os inferiores? Uma coisa que a gente faz muito com as crianças e com animais, a recompensa, a bênção, o perdão, o estar humorado e, às vezes, a linguagem não verbal, o sorrir, o aprovar, a alegria que aparece no seu rosto, ou em formas não verbais, de estar aberto, de estar atento, de estar numa atitude receptiva. E o ódio, como é que aparece no nosso comportamento? Em relação aos superiores, a ingratidão, a calúnia, a fuga, a desconfiança ou a vergonha. Em relação aos iguais, lembra? Novamente, aos pés do mestre, uma das piores coisas que pode existir, a fofoca, né? A foca gaga, né? Fofoca, né? Ou seja, a fofoca aparece aí, né? E a gente já viu quanto a fofoca faz mal. Para quem fala, para quem escuta e de quem é dito. E se aquilo não é verdadeiro, está criando uma mentira. E se é verdadeiro, você está criando uma energia de um movimento de intensificar aquele vício. Aparece também como recriminação, reclamação, vingança e escândalo. Lembra que a palavra escândalo vem de escanda. Escanda são esses elementais que a gente vai acumulando, que são karma, que passa de uma vida para outra. É isso aí que a gente leva de uma vida para outra. O que a gente cria de amor ou de ódio, que vão levar a nosso futuro nascimento, seja numa vida mais fácil, numa vida mais difícil, tendências inatas e virtudes que vão nos dar mais dificuldade ou mais facilidade. Então, escândalos vêm de escandas. E a noção de escandas é fundamental para que você entenda a teoria do karma, para mostrar o que passa de uma vida para outra. E o que passa de uma vida para outra é o que a gente cria através de amor e ódio. E com os inferiores? A tirania, a intimidação, a intolerância, o insulto e a injúria. Geralmente, com os inferiores, a gente é muito mais agressivo, muito mais duro. Olha só o que a gente é capaz de fazer. Mas não vamos enfatizar o ódio. Vamos perceber o que o amor pode nos dar. Então, o movimento do amor, ele cria o querer, o desejo, o afeto e uma sensação de poder. Se eu posso, você pode, nós podemos, há uma sensação de estar contente, estar alegre, estar feliz. Mas, se eu não consigo, há uma sensação de frustração. Se essa frustração é jogada contra mim, porque eu sou uma pessoa com uma tendência depressiva, há uma contração, uma baixa
de energia, e eu, ao invés de falar eu posso, falo eu não posso, ninguém pode, eles não podem, ninguém pode, e eu não reconheço essa sensação de poder, e eu acabo entrando na doença depressiva, e aquilo pode me levar até ao autoaniquilamento, ao suicídio e à morte. Ao mesmo tempo, se por uma frustração eu busco uma sensação do que eu não posso, mas que o outro pode e eu não posso, eu dou um jeito dele não poder. Então eu tento aniquilar o outro e através da raiva eu tento, ou do ciúme, ou da inveja, como a gente vai ver mais tarde, agir com violência contra o outro. Porque se eu não posso, eu vou dar um jeito de você não poder também. E aí vem a violência, às vezes até a morte, o assassinato, né? Por que você tem uma coisa que eu não posso ter? O roubo e o latrocínio, e tantas outras coisas negativas que a gente vê nos jornais do dia a dia. Então, tudo tem a ver com o afeto do amor e do ódio. Se esse ódio é jogado contra mim mesmo, é depressão. Se esse ódio é jogado contra os outros, é tudo que vem do egoísmo, da desconfiança, da violência que a gente vê do dia a dia. Então, querer é modalizado pelo amor. Se eu não sou capaz, há uma reação passiva jogada contra mim mesmo, é a tristeza e a depressão. Se é uma reação ativa para fora, às vezes modulado pelo hormônio, os homens são muito mais movidos pela testosterona, então vão brigar no trânsito, vão brigar com as suas mulheres ou com outros homens, e às vezes tem a tendência de jogar a frustração contra o outro, isso gerando violência, ódio e, às vezes, danos físicos, emocionais e violência externa e violência interna. Ou seja, o ódio faz uma transformação no indivíduo, que a raiva toma conta dele, ele fica inconsciente dos seus valores, esquece a ética, esquece o espiritual e parte por tudo ou nada, e às vezes, como a gente vê numa briga de trânsito, um mata o outro, um atira no outro, ou levado para um arrebatamento, né? Como a gente vê nas novelas, uma reação faz com que o próprio esposo possa matar a sua esposa, ou alguém que ele considere um problema na sua vida. Então, ciúme vem, por exemplo, de zelos, que tem também a palavra cio, que tem a ver com a questão animal, né? A questão sexual. E agora a gente vai tentar mostrar que as nossas emoções, elas são complexas. Às vezes não aparece só o amor e o ódio. O amor e o ódio aparecem juntos. As nossas emoções, os nossos pensamentos são contraditórios. O amor e o ódio podem aparecer juntos. Por exemplo, no ciúme. Eu amo algo que lhe pertenço, mas detesto que outro venha possuí-la. Além de mim, é um sentimento de posse exclusiva, amor e ódio. Eu amo aquilo que você tem, mas detesto que você possa tê-la e não eu. Então, estão vendo o amor e o ódio aparecendo? Ou seja, isso aparece nas rivalidades amorosas ou nos triângulos amorosos. Outro exemplo de emoção composta ou complexa, que tem amor e ódio, ciúmes. Ciúmes vem de invídia, que é a vontade de não ver, é a cegueira, né? O ódio causa cegueira. Ou seja, eu amo aquilo que você conquistou, mas odeio que tenha sido você e não eu. Eu invejo a sua posição, aquilo que você alcançou. Isso gera, como eu falei, desejos de vingança, de desforra, ou sensação de amargura ou despeito. Ou seja, tem amor e ódio. Eu amo aquilo que você conquistou, mas detesto que tenha sido você e não eu. Porque eu que gostaria de ter alcançado aquilo. Inveja, não ver. Eu não consigo ver aquilo porque aquilo me causa dor. Ou seja, é o desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade alheia. Quando a pessoa está equilibrada, se alguém consegue alguma coisa boa, fala, puxa, ele conseguiu, também vou poder conseguir. Que bom que foi para você. E eu sinto felicidade pelo meu amigo de ter conquistado ou uma competição, ou um concurso, ou um determinado posto. Eu não sinto inveja. Eu sinto prazer, eu sinto reciprocidade e até é um estímulo. Puxa, ele conseguiu, eu também vou poder conseguir. Que bom que ele conseguiu. Isso é um estímulo para mim e para ele. Mas quando a inveja aparece, o ódio está por detrás do amor. E o ressentimento? O ressentimento é a lembrança de uma humilhação, uma ferida narcísica. Lembra do ego?
Mas aí o ego inferior, aquilo que está ferido, o egoísta, por uma justiça sofrida, ou por um desejo novamente de vingança, ou a punição de uma ofensa, ou uma explicitação de uma coisa mal resolvida. Como a palavra fala, um ressentimento, um sentimento que fica, né, ali em banho-maria e não resolvido. E está dissimulado, e aparece através do ódio, através do rancor, ou de uma estratégia sádica, ou através de uma orientação psicopática de vingança, ou até de desforra. E aquela ruminação, infelizmente, pode causar doenças psicossomáticas e causar uma série de sintomas variados em determinadas personalidades, até desenvolver um serial killer, né? Uma personalidade psicopática que vê em todo mundo um obstáculo para as suas necessidades de prazer. E para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa muito interessante, uma visão chinesa dos hexagramas. Os hexagramas que nós temos naquele livro Xing, que é o livro das mutações, e como a gente viu, mutação tem a ver com movimento, e movimento é desejo, movimento é emoção. Quando nós temos hexagrama paz, nós temos 2 trigramas, é o céu e a terra. Mas olha que coisa interessante, para haver paz, o céu tem que estar abaixo da terra. Normalmente, na nossa visão, existe a terra abaixo e o céu acima, não é? Mas olha só, para haver paz, nós temos que botar o céu abaixo da terra, o criativo atrás do receptivo. Porque quando o espírito se põe abaixo do manifestado que é a terra, que são os nossos veículos, o espírito, através da humildade, é capaz de dar uma orientação e fazer com que eles subam. Então, a terra, a tendência dela é baixar, e a tendência do céu é subir. Então, há um verdadeiro encontro. Um trigrama se aproxima do outro. Isso é a união perfeita. Isso causa harmonia e prosperidade, que só podem ser conseguidas através do quê? Da verdade, da sinceridade e da tolerância com todos que nos rodeiam. Só essa atitude pode fazer com que haja benefício para todos. Se há benefício para todos, todos ganham, ninguém perde. Então o céu tem que estar abaixo da terra, ou seja, o espírito tem que estar abaixo da matéria e vivificá-la. E o que seria o contrário? O que a gente normalmente espera? O contrário da paz. Normalmente nós pensaríamos em guerra, não é isso? Vamos ver o que é o contrário da paz no Xing? Quando o céu está acima e a terra está abaixo, a tendência do céu é subir, da terra é descer, há um desencontro. Quando há um desencontro, não é a guerra que aparece, o que aparece é a estagnação. Há uma necessidade de espera, porque nada se pode fazer agora, se não escolher a via da retirada, porque há necessidade de um amadurecimento. Ou seja, esse espírito ainda não teve consciência de que deve fertilizar a terra e trazê-la para o céu. Ou seja, não houve o verdadeiro encontro. O espírito, a tendência dele é subir, a terra a descer, há um desencontro. E quando há um desencontro, nada cria-se, há estagnação, há fragmentação. É um processo que ainda vai levar a uma transformação. Lembrem da alquimia, a estagnação é a podridão, é um estágio de transformação para uma coisa maior. Ou seja, o chumbo ainda está misturado, não é, com ouro. Só quando você tirar o ouro do chumbo ou dos metais mais pesados, você conseguir tirar os metais mais nobres, é que você vai conseguir a transformação da terra. Mas o espírito é que tem que fazer esse movimento de alquimia. Ou seja, só o espírito, através da matéria, é que ele consegue se fazer sentir e se fazer agir. Porque tanto a matéria como o espírito, um precisam do outro. O espírito sem a matéria, ele não se faz capaz de construir os seus veículos e transformar a matéria. E a matéria sem o espírito, ela é apenas uma matéria informe. Ela não serve para uma transformação, porque o espírito, através da matéria, é que vai fazer a transformação e o ressurgimento e a ressurreição. Então, para nós finalizarmos, fica claro que através das emoções,
pelo conhecimento delas, nós vamos poder utilizá-las para o autoconhecimento, porque só pelo autodomínio é que a gente vai conseguir o que a gente precisa, a purificação das emoções, fazendo com que a gente nos liberte das emoções aflitivas, das emoções destrutivas e leve ao desenvolvimento das verdadeiras virtudes, do amor, da compaixão, porque só essas vão estabelecer, como no trigrama anterior eu mostrei, a verdadeira paz, que é a paz interior. Obrigado a todos.